Boa noite a todos. Meu nome é Fernanda. Que a paz do Mestre Jesus sempre esteja presente entre nós, né? Que assim seja. Vamos começar a nossa aula de hoje. A nossa aula é Perispírito parte 2, tá? Recapitulando um pouquinho, na outra aula passada, o monitor Evandro, ele falou sobre perispírito parte 1. E nessa aula, Kardec fez uma afirmação, né? Que o homem se compõe de 3 elementos, que é o corpo material, a alma, né? Que dá-se também como espírito, e o perispírito. Ele também deu exemplos de forma, de densidade, né? A coloração, qual a função do perispírito, a sua expansibilidade, falou da penetrabilidade também, qual a sua forma. Ele explicou bem, colocou algumas imagens também, que faz uma definição, né? Como se fosse uma fruta, né? O abacate, né? Que vem ali a semente, a polpa e a casca, né? Que vem definindo como corpo físico, perispírito, o espírito ali, né? Ficou bem explicado, né? Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem estar perguntando pra gente. Fez uma demonstração do laço fluídico também, que nos une, né? Então, só pra gente recapitular um pouquinho, para poder entrar aqui na aula de hoje, tá? Qualquer dúvida, vocês podem perguntar pra gente. Hoje nós iremos falar do perispírito parte 2. E André Luiz, ele começa falando aqui no livro, na evolução do livro, né? Evolução em Dois Mundos, no capítulo 17, que nos ensina, né? O amadurecimento para pensarmos vagarosamente no desprendimento definitivo nas operações da morte, né? E o desprendimento parcial do corpo sutil durante o sono, desenfaixando do veículo mais denso, mas embora somos sustentados e ligados aos laços fluídicos magnéticos e se dilatarem lentamente pelos plexos. Ou seja, aqui quando ele cita esse desprendimento aqui vagarosamente do corpo material, o que seria que ele chega a comentar aqui falando da morte, né? Que o perispírito ele vai se desprendendo vagarosamente desse corpo, né? Desse corpo físico, e o fluido que fica ali no corpo material, esse fluido vital após a morte, ele volta para o cosmo universal, né? Ele volta transformando em energia fluídica, né? Do planeta, a energia do corpo físico volta. E o perispírito, aos poucos, quando ele vai se desligando desse lado, ele volta à sua missão que foi dada, né? Conforme o merecimento, conforme a jornada de cada um que teve aqui na Terra. Então, ele vai, os espíritos mensageiros, né? Os mensageiros da luz, que vêm nos acolher e direciona aonde cada um vai seguir a sua jornada, né? E ele fala aqui também durante o sono que ele diz, como eu vou, que durante o sono ele desprende um pouquinho, mas estamos ali ligados pelo aquele fluido magnético, né? Os laços, né, estão ligados e sustentados ao corpo durante o sono. Então, ele dá esse desligamento ao nosso perispírito, ele sai do corpo durante o sono, mas ali a gente está ligado aqui pelo aquele laço fluídico ali, né? Aquele cordão de prata, nós estamos unidos aqui. Aqui abaixo eu vou entrar mais específico, né? Falando o que acontece aqui durante esse desdobramento aqui durante o sono, né?
Aqui, iniciando o processo de sonolência com as reações motoras empodrecidas e impondo mecanicamente a si mesmo o descanso temporário, no auxílio às células fatigadas de tensão. Isto desde as eras remotas, em que o pensamento se lhe articulou com a fluência e a continuidade permanentemente, através do corpo espiritual, na maioria das vezes justaposta ao veículo físico. Ou seja, o que isso quer dizer aqui? Que durante o repouso do nosso corpo físico, nós estando, né, num estado de sonolência, as nossas atividades psíquicas e remotas estão em repouso. Mas o nosso pensamento, que lhe se articulou, né, com a influência da continuidade, ele permanece através da nossa mente e do nosso corpo espiritual também. Então, por isso que é importante, durante o sono, onde há esse desdobramento, né? A gente, ao deitar, poder descansar a nossa mente, relaxar do nosso dia a dia, né? Eu vou entrar com exemplos aqui, tá? A gente poder relaxar, a gente poder descansar. Vamos dar exemplo aqui do nosso dia a dia. A gente anda tendo dias tão assim agitados, tão conturbados, né? Preocupados tanto financeiramente, com saúde. E quando a gente vai deitar, o que acontece? O nosso pensamento, o nosso corpo ali, nossas atividades psíquicas e emoções estão ali descansando o nosso corpo físico, mas a nossa mente, que já teve essa influência, essa continuidade, ela não descansa. Ela fica o tempo todo trabalhando, aonde o nosso perispírito, ele age do corpo. Às vezes tem vezes que a gente levanta assim, a gente fala, nossa, levantei quebrada, quebrada. Levantei mais cansada do que quando eu deitei. Mas porque o nosso perispírito ficou o tempo todo ali agitado, conforme o reflexo que ele recebeu ali nas nossas mentes, né? Então, por isso que é importantíssimo, ao dormir, nós deitarmos, fazermos a nossa oração, chamar o nosso mentor, fazer igual Santo Agostinho, né? Que perdoar os nossos erros, reconhecer os nossos erros, para que possamos ter uma noite tranquila, né? Que aonde a nossa mente está, o nosso perispírito também tá ligado, né? E o que acontece? Às vezes, durante o sono, a gente tem que pedir para o nosso mentor para nos trazer orientação, sabedoria, calma, paciência, um aprendizado ali com os espíritos superiores para o nosso dia a dia. Mas se estivermos ali com o nosso pensamento perturbado, correndo do dia a dia, geralmente, diz com quem andas, né? Que direis quem tu és. Eu vou estar atraindo esses irmãozinhos também que vão estar na mesma sintonia que eu, tá? Aqui no capítulo 40, que fala aqui na Gênesis, que Kardec ressaltou a importância do perispírito para o estudo, né? Na análise de tratamento de vários fenômenos da alma, englobando a vista dupla, a visão à distância, o sonambulismo natural e artificial, a catalepsia, a letargia, a presciência, pressentimentos, transfigurações, transmissões e pensamentos, né? O perispírito para nós, aqui no livro dos espíritos, tá? No item 51. Os espíritos para nós, outros espíritos errantes, é um agente por meio do qual nos comunicamos conosco, quer indiretamente
pelo vosso corpo ou pelo vosso perispírito, diretamente pela nossa alma, onde infinitas modalidades de médios e de comunicações. Ou seja, aonde há a comunicação de perispírito com perispírito. E depois ele vai agir diretamente no corpo, para que há várias modalidades, né, de médios de comunicação, vários tipos de médios. E ressaltando aqui um pouquinho, que Kardec fala da importância, né, do perispírito dos estudos. Através desses estudos, a medicina, o espiritismo, ele vai conseguindo descobrir através dessas doenças, né? O que acontece? Sonambulismo, pressentimentos, esses pensamentos até mesmo objetos, né? Que começou como ruídos, que os espíritos chegam a agir, né? Sobre a matéria. Foi aonde tudo começou, nas mesas girantes. Foi aí que veio todo o estudo da codificação. E conforme a sintonia, a vibração, a afinidade de cada médio, o perispíritos, eles se comunicam, né? O fluido deles, para depois passar no corpo físico. Aqui ele fala aqui, ó. Por isso que completa o nosso trabalho e se torna mais demorado e penoso quando tem de servir de médios que desconhecem a matéria ser revelada, pois os espíritos geralmente comunicam pelo pensamento e utilizam das palavras, vocabulários dos médios para traduzir as suas ideias numa linguagem articulada. Foi o que eu estava falando. Durante o nosso trabalho, né, mediúnico, numa casa espírita, com toda a equipe, já tem os espíritos, né, que vêm fazer essa comunicação, que tenha essa afinidade, que tenha esse fluido com o médium, porque junta o perispírito do médico com o perispírito que vai passar a comunicação. Então, às vezes, através do perispírito, que aí nós sentimos no nosso corpo físico sensações, vibrações, calores, dores, calafrios, através dos nossos pensamentos. Tá dando para entender? Tô muito rápido, um pouquinho mais devagar. Do que foi analisado, né, até aqui, pode-se verificar que a sintonia se estabelece com o mundo espiritual. E isso sempre nós falamos na aula, né? Que a comunicação, né, o telefone, né, toca de lá para cá, não daqui, né? Nós querendo chamar a espiritualidade para passar algum tipo, não. A espiritualidade estando preparada e nós também, ela traz ali a comunicação, a gente recebe tudo ali, né? É aí que eu falo, a conformidade na faixa da nossa vibração, da mente e do psíquico emocional, em que se colocam nós, médios, né? A mente voltada para o mal vai identificar-se com entidades maléficas. A mente doentia, pessimista, rancorosa, maledicente, desesperançada vai captar para si companheiros na mesma vibração. É o que nós estamos falando, sintonia. É o que nós vamos ali, né? Essas entidades com esses nossos pensamentos maléficos, nós vamos atrair esses mesmos irmãozinhos. Mas a grande maioria dos médios se desarmoniza em virtude de manter a mente em desalinho. Isso aqui tem nos bastidores da obsessão, tá? Que fala na página 27 e 28. Por que esses médios, às vezes a gente mantém essa mente em desalinho, né? A gente se desequilibra através de pensamentos, atitudes, né? Que nós não estamos ali tão sintonizados e amparados, né? E amparado nós sempre estamos, né? Mas eu quero dizer assim que a nossa mente, né? Nossa mente ela vaga e às vezes acaba sintonizando com esses irmãozinhos.
Eu trouxe uma observação aqui para completar. Hoje, temos muitos estudos hoje que falam sobre as doenças psicossomáticas. Eu não sei se vocês conhecem, que geralmente a gente fala como a doença da alma. Por quê? É, essas doenças estão relacionadas ao controle das emoções, sentimentos e no nosso modo de pensar. Às vezes, as emoções incontroladas e pensamentos negativos desencadeiam desequilíbrios mentais que, consequentemente, sobrecarregam as nossas funções orgânicas e atrapalham o nosso funcionamento do nosso corpo físico. Ou seja, ali a gente com aquele pensamento, o nosso perispírito vai ficando ali sobrecarregado, né? E você vê que quando a gente, às vezes, tem gente que tem um nervoso, começa a ficar nervosa, ataca às vezes uma dor de estômago, uma dor de cabeça. Então, é a nossa mente, o nosso perispírito já está ali tão preocupado, já está ali tão agitado, os nossos plexos, os nossos centros de forças já estão desalinhados e por isso que reflete no nosso corpo físico. E as doenças da alma, né? É um conjunto é, de condições de pensamento, de sentimento, de sensibilidade, que se animam e dão vida ao corpo. Mas as doenças afetam essas áreas. E em geral, né, essas enfermidades psíquicas atuam nas mais comuns áreas de hoje, né, que são conhecidas como a depressão, a ansiedade, o estresse, as dependências químicas, e aí vai desencadeando outras doenças. Hoje, eu vou comentar só um pouquinho aqui. Não sei se todos me conhecem, mas eu sou cabeleireira, atendo, né? No Salão Mulherada. Então, hoje, a maioria, a gente sempre comenta, até no nosso dia a dia, trabalho, as pessoas estão ficando, sofrendo uma crise de ansiedade, estão ficando doentes, não estão sabendo lidar com essa situação. Então, por isso, essa importância desse equilíbrio através do nosso evangelho no lar, através dos nossos passes na nossa casa espírita, através de bons livros, bons pensamentos, através dos nossos tratamentos espíritas também, tratamento na casa espíritas, né? Sessões de curas, palestra, tudo isso vai mudando o nosso padrão vibratório para ir tirando, né, essas energias, né, para evitar essas doenças psíquicas da mente que desalinham, né, o nosso emocional e chegam a atingir o nosso perispírito e, de uma certa forma, irradiando o nosso corpo físico. Então, para evitarmos essas doenças psíquicas, vamos tentar manter o nosso equilíbrio emocional, né? Com todo esse respaldo da espiritualidade. Vamos falar um pouquinho o que a gente sente, o que a gente pensa, né? Mas também que sabemos ouvir. Vamos fazer exercício físico, praticar ali, movimentar o nosso corpo. Vamos respirar, vamos manter-se mais presente, né? Vamos amar presente, vamos viver o hoje, né? Sem ter essa crise de ansiedade, já pensar um amanhã e querer viver o passado, que já foi, o amanhã ainda nem chegou e a gente nem vive o hoje, né? E vivemos nessa crise de ansiedade. Vamos amar a nossa vida e agradecer a espiritualidade sempre, né? A Deus pela oportunidade. O perispírito, ele irradia e reflete e exterioriza, né, os mais íntimos pensamentos e as paixões dos espíritos, encarnados ou desencarnados. Um homem vive em constante intercâmbio com o padrão espiritual,
com que se harmoniza ou se identifica. Também um homem se aproxima do que estão identificados com as suas paixões e repele os que eles não se harmonizam. Tudo isso é através dos nossos pensamentos, né? E Kardec fala na Gênesis, no capítulo 14, tem uns itens aqui na apostila, tá? Que diz que fato se dá em razão das dispersões de fluidos pelos pensamentos. E para evitar que esta comunhão fluídica seja perniciosa, é preciso criar pensamentos nobres, pensamentos puros, pelo esforço próprio. Então, isso depende de nós mesmos, não do outro. Isso depende de nós. Concluindo que o perispírito é uma couraça, né? A que deve dar a melhor têmpora possível. Então, isso depende de nós mesmos. Elevar os nossos pensamentos e esses fluidos, assim, que possamos emanar ali no nosso perispírito, que identificarmos com espíritos bons que nos harmonizam, né? O médio será, que é uma lição, né? Kardec aqui fala aqui que isso aqui é uma lição para nós médios, né? Que o médio será mais útil e equilibrado quando ele praticar essa lição, né? Aos espíritas, né? Que amai-vos, em primeiros lugar, o ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo. É necessário amar. Sem amor, nada se edificará, nada se construirá, nada se fará no universo. É necessário também instruir-se. Sem instrução, um homem será escravo dos outros homens e da falange trevosa, que ainda não aprendeu o valor do amor. Será escravo também de si mesmo, porque viverá na ignorância e na superstição e no fanatismo e na ilusão da própria mente. Aqui fala Emmanuel, isso tem no livro Mediunidade e Sintonia, no capítulo 3. Você vê que mensagem, né? O amor ali é necessário. Sem o amor, nada se fará no universo. Mas precisamos sim nos instruir, aprender, sairmos da ignorância, né? E criarmos uma mente mais pura, né? Mais sábia, com mais conteúdo, né? Que também possamos ouvir e instruir ao próximo. Gente, era isso que eu queria passar para vocês. Espero que deu para entender um pouquinho, que a gente gosta de conversar, a gente vai falando coisas no nosso dia a dia, que hoje a gente não pode estar junto ali na escola, mas vamos confiar em Deus, na espiritualidade, que breve nós vamos estar vivendo tudo isso novamente, tirando dúvidas, podendo viver isso tudo junto. Vamos nos dar a mão ali e ter força para o nosso dia a dia, viu? Boa noite, fique com Deus.